Olá, boa noite. Tudo bom? Clara já entrou. Chama ela aqui. Já tá. Roberto, tudo bem? Olá, boa noite. Doutora Mariana. Oi, Clara. Olá, boa noite. Tudo bom? Tudo Boa jóia? noite, doutor João. Tudo bem? Graças Como é que a estão as Deus. coisas? Tudo Tá bem, tudo tudo indo, jóia. graças a Deus, né? Tudo bem. Então, Clara, se apresente aí pro pessoal. Bom, gente, eu sou Clara, sou estudante de Direito, fundadora do blog Jurídico Jus. E estou aqui do lado, né? Do lado não, frente a frente, de doutor João Paulo, juiz federal, que tem aí um currículo imensurável, né? Com Bombado certeza sua. vai abrilhantar a nossa live aqui, vai tirar todas as nossas dúvidas, né? Foi procurador, promotor, advogado da União. Não tem mais nem o que falar. E você, gente, que é estudante de Direito, você que conhece alguém que está pensando em cursar Direito, aperta aí no aviãozinho e envia essa live para ele, porque eu tenho certeza que ele vai gostar. Jóia. Clara, você tá em que semestre? Tô no quarto. Ainda tá no quarto semestre. Tô Tá no quarto estagiando? semestre. Tô, Tá estagiando onde? tô, esta... tô estagiando com o senhor. É, lá na Justiça Federal, muito bem. Então, vamos lá, eu sou o convidado e você é que vai dizer aí como é que você quer fazer em relação à live. Como é que você pensa em fazer, como é que você quer fazer. Me conte. Bom, gente, pode colocar perguntas aí que o doutor João vai responder todas. Temos 1 hora aqui para ele falar Isso, tudo, então aproveitem. exatamente. Bem, doutor João, como né, Hum, o grande Ariano Suassuna fala em alguns vídeos, ele disse que escolheu direito porque não hum, tinha opção. Não tinha o que fazer para fazer direito, porque quem faz direito é porque não tem nada para fazer. O hum. senhor, por que o senhor escolheu direito? O senhor tinha alguma influência? Foi porque o senhor sempre gostou, admirou? Porque também não tinha nada para fazer direito? Então, eu optei por fazer direito, na verdade, em razão da influência de meu pai. Meu pai era da área jurídica, né? Meu pai já era o doutor Diego aí, ó, também juiz federal em Paulo Afonso, colega. Doutor Diego. Então, então, foi uma influência do meu pai. Meu pai era da área jurídica, na verdade, meu pai era delegado da Polícia Civil. E desde quando eu estudava no Marista, na época de estudante, de adolescente, ele sempre me dava livros jurídicos para ler, a Constituição Federal. E acabou que isso daí foi me influenciando. E quando cheguei no terceiro ano do segundo grau, na época não era, nem era vestibular, eu já sabia que eu queria direito. Né? E tanto é que não sei como é hoje, mas na época a gente colocava as opções, botava a opção 1, 2, 3, 4. E na época de direito era bem concorrido, porque tinham poucas faculdades de direito. Se não me engano, em Salvador só tinham 3, era a Federal, a Católica e a Fax, né? E, se não me engano, no interior só tinha uma, que era a UESC, lá em Ilhéus. Então era bastante concorrido. A concorrência era bem parecida com a de medicina. Era bem parecido mesmo. E tanto é que eu só coloquei como opção de direito. Não coloquei nem segunda, nem terceira, nem quarta opção. Minha primeira e única opção, já desde a época que eu fiz vestibular, foi direito. E só fiz em duas faculdades, na Católica e na Federal, aqui em Salvador. E acabei sendo aprovado nos dois vestibulares. Então, optei por direito, na verdade, em razão da influência do meu pai. E graças a Deus deu certo, né? E como que era o senhor enquanto universitário, enquanto estudante, sua preparação? O senhor desde cedo, né, já pensou em fazer concurso? O senhor nunca pensou em outra área? Então, vamos lá. Você colocou duas perguntas aí, vou responder uma e depois vou responder outra. Eu vou começar pela Certo. segunda. Também por influência de meu pai, né, eu sempre meu pai era delegado da Polícia Civil, logo era concursado, e eu já entrei na faculdade, ele já me dizendo que é interessante fazer concurso público, porque quem faz concurso já tem uma estabilidade econômica, né, em que pese possa não ter
tanto o retorno financeiro como às vezes o advogado tem, mas tem a estabilidade econômica, a estabilidade financeira, e que já naquela época a advocacia estava difícil e que tinha que investir muito na advocacia, e talvez ele, como delegado, não teria condições de investir tanto na advocacia como precisasse investir na época, né? E aí eu sempre já saí da faculdade, na verdade, também por influência do meu pai, sabendo que eu queria fazer concurso público, né? Tanto é verdade que eu não sequer fiz a prova do AB. Na verdade, não foi nem por respeito muito ao AB, respeito muito os advogados que lidam trabalham, né? Ou já trabalharam comigo, sabe que eu tenho um respeito muito grande pelo trabalho dos advogados, mas sem querer desmerecer, é porque, na verdade, eu sempre tive a influência do meu pai e sempre disse, ó, faça concurso público, porque você vai ter uma estabilidade até você se aposentar e vai ter uma estabilidade para sua família, até quando você falecer, sua esposa ou seu filho, ainda se estiver menor, vai ter também uma estabilidade maior, né? Então, foi isso que me levou a fazer concurso público. E como eu era na faculdade? Eu era na faculdade como uma pessoa normal, um estudante normal. Então, eu sempre falo que marcou muito a faculdade, já o primeiro semestre, né? A gente passou como eu disse, era bastante concorrido na época o curso de Direito, o vestibular, muito parecido com o de Medicina, então, e a gente passou, em tese, na melhor faculdade da Bahia, que é a UFBA, né? Uma das melhores do Brasil. Sim. Então a gente já passa achando que sabe tudo, né? Então, a gente passou por 97-1, primeiro semestre de 1997, e o primeiro, a gente pegou, filosofia, economia, teoria geral do direito, teoria geral do Estado, introdução ao estudo de direito, teve outra agora que eu não me recordo, sociologia, eu acho. Mas logo no primeiro semestre a gente pegou em teoria geral do Estado um professor chamado Arques Torinho, que é falecido, infelizmente, faleceu no trágico acidente, faleceu precocemente, mas de 70 alunos ele mandou para a final 67. Nossa Senhora! Só 3 passaram, claro que eu não estava no meio dos 3, eu estava no meio dos 67, então eu já comecei a faculdade indo para a final, né? Então era uma coisa que chamou muita atenção, assim, engraçado que eu segui a carreira, as cadeiras todas de constitucional com ele. Teve muita gente que fugiu dele, mas eu continuei com ele. Eu fiz teoria geral do Estado, aí depois direito constitucional 1, direito constitucional 2, direito constitucional 3, tudo com ele. E eu fui para a final em teoria geral do Estado, depois fui para a final em constitucional 1 com ele, aí depois eu consegui passar em constitucional 2 e 3 direto. Mas eu fui para a final também em Direito Civil, não vou me recordar a cadeira, foi com Nilza Reis, que é juíza federal, né, hoje minha colega. Mas, como eu era, vamos lá. Eu tinha algumas, eu sempre fui muito metódico, né? E isso daí eu também era muito metódico na época da faculdade. Então eu tinha 2 pensamentos e isso daí nunca falhou comigo. Que eu, por exemplo, eu pegava o manual. Por exemplo, na época que eu estudei constitucional, eu estudei por José Afonso da Silva. Aí eu pegava o José Afonso da Silva, independentemente do assunto que estava dando na faculdade, eu ia lendo o José Afonso da Silva de capa a capa, né? Da página 1 até... antes, né? Não, até não era nem antes. Às vezes o professor estava tendo outro assunto lá na frente, que às vezes o professor pula, né? Então, eu fazia o seguinte, eu sempre pegava o manual da matéria e ia estudando. Vamos supor que hoje eu tive aula de civil e constitucional. Aí eu pegava tanto o manual de civil e de constitucional e tirava um tempo para ler os 2 manuais. Independentemente do assunto que o professor estava dando, eu ia seguindo lá o manual que eu estava lendo. E para a prova, o que é que eu fazia? Eu pegava sempre tem alguém, né, na sala que copia tudo que o professor fala. Até o espirro que o professor dá, copia, né? Então a gente identificava quem é que fazia essas anotações, tirava xerox
e uns 2, 3 dias antes da prova, a gente estudava para a prova especificamente. Pelo resumo. Pelo resumo, né? Por quê? Porque, na verdade, o professor, faculdade é muito isso. É igual a um concurso público, numa prova subjetiva ou numa prova oral. Você tem que saber não a teoria tradicional, mas você tem que saber o que o professor pensa e o que o professor quer. Então, eu estudava ali o resumo para fazer especificamente a prova do professor, para não chegar na hora e ter uma surpresa ruim. Eu tive uma surpresa dessa meio ruim. Por exemplo, eu tive um professor de processo civil, ele tinha um livro, não vou dizer o nome dele, mas ele tinha um livro justamente da matéria que ele estava dando, que era execução na época. E eu fui estudar pelo livro dele, para a prova dele, só que eu estudei pelo livro dele desatualizado. Ele lançou uma outra edição, já tinha lançado uma outra edição, mas atualizada. Ele mudou de posicionamento. E uma das questões que ele colocou, eram 2 questões. E uma das questões que ele colocou foi justamente esse assunto que ele tinha mudado de posicionamento. E eu coloquei o posicionamento anterior, porque eu tinha lido o livro anterior dele. Resultado, eu zerei a questão. Então, valendo 10 a prova, eu tirei 5. Eu fechei uma e zerei a outra, tirei 5. E aí, para a segunda prova, eu já sabendo, peguei o livro mais recente dele, estudei. Passei direto, porque aí eu consegui tirar 10. Aí, somando, não sei o que, a média era 7, consegui passar direto. Então, eu sempre tive essa visão de que eu estudava para a prova especificamente, que aí eu pegava os resumos, né, de quem copiava, até o espirro que o professor dava, tinha gente que colocava lá, o professor espirrou, né? Mas eu sempre estudei todos os manuais, eu sempre buscava ter um livro de cada da matéria que eu estava estudando, para poder ler de capa a capa. Isso daí me deu livros assim. A faculdade não é momento de você estudar por resumo. A faculdade é momento de você estudar por livro denso, livro completo, para você ter base. Então, estudei José Afonso da Silva, estudei Celso Antônio Bandeira de Mello, estudei os grandes autores jurídicos, eu estudei na época da faculdade. Então, introdução ao estudo de direito, Machado Neto, estudei Orlando Gomes, tradicional em direito civil, estudei outro manual também de direito civil, que agora fugiu o nome do autor. Mas, enfim, então estudei sempre por autores tradicionais, para poder ter base. E sempre de capa a capa, independentemente de onde o professor estava dando assunto, eu estava lendo ali no meu ritmo, estudando. Acredito também que isso ajuda, né, futuramente, quando você vai prestar um concurso, aquelas matérias, você já tem uma noção, você não vai estudar tudo novamente. Exato. Mas quem olha assim, você falou uma coisa importante, mas só antes. Eu tinha também meu lado de lazer. Então, o que acontece? Quem me conhecia até achava que eu não estudava, porque eu tinha meu horário de lazer, meu tempo de lazer. Eu sempre digo que Deus é muito perfeito. Ele fez 24 horas no dia. 8 horas para dormir, 8 horas para estudo, trabalho, 8 horas para lazer. Então, se você souber dividir seu tempo, dá para você fazer tudo o que você quer. Então, eu sempre tive, na época de adolescente, ou não era adolescente, já tinha acabado de entrar na vida de adulta, né? Mas eu sempre tive o meu lazer, e meu lazer sempre foi muito intenso. E então, quem olhava assim, não pensava que eu era um aluno tão bom como normalmente eu sempre fui. Mas o que você falou aí da base é importantíssimo. Por quê? Quando você sai da faculdade, você não vai ter tempo, muitas vezes, de estudar por esses livros que são tradicionais. Você vai ter que fazer uma revisão por resumos, por livros mais resumidos. E se você não tiver essa base, você não vai conseguir aprender o que o resumo está lhe passando, né? Eu costumo dizer que é uma questão de matemática. Para você passar numa prova da OAB, para você passar numa prova de concurso público, você tem que atingir um nível de conhecimento X. Quanto mais você aproveitar a faculdade, menos tempo você vai passar depois da faculdade para alcançar aquele nível de conhecimento necessário para você passar na OAB ou num concurso público. Infelizmente, o que eu vejo hoje é que as pessoas não aproveitam a faculdade como deveriam aproveitar. As pessoas, na verdade, o que eu fazia para estudar para a prova,
que era estudar só o resumo, as pessoas hoje na faculdade só estudam aquele resumo do que o professor diz na sala de aula. E por melhor que seja o professor, aquele resumo não será suficiente para você, no futuro, passar numa prova de concurso ou na prova da AB. É necessário que você tenha base. O direito é uma matéria muito autodidata, né? E quanto mais você ler, mais você estudar, mais base você vai ter para poder passar depois. Com certeza. Doutor, em relação à graduação, né? Muitos estudantes têm aquela ideia a expectativa de cursar direito. Eu falo por mim. Quando eu me matriculei, eu falei, pronto, agora eu vou processar todo mundo, agora eu vou saber de todas as leis, o Vadimeco em pessoa sou eu. E quando eu entrei no curso, eu fiquei, meu Deus, cadê o direito? Eu não vou estudar não as leis. E isso, quer queira ou quer não, quebra um pouco a expectativa. Inclusive, eu pensei nos primeiros períodos, né, em desistir. Não, esse curso não é pra mim, eu vou pensar em outro curso. Mas hoje eu já me encontrei. Mas qual a dica o senhor dá assim, para esses alunos que se frustram nos períodos iniciais do curso? A gente faz a faculdade, muitas vezes, cedo, né? Cedo demais por exemplo, eu entrei na faculdade com 17 anos. É muito cedo, a gente talvez não tenha a maturidade necessária para poder compreender um pouco a importância das matérias, né? Então, vamos lá. O que você falou é certo, as primeiras matérias do curso jurídico são mais teóricas, não são tanto dogmáticas, vocês não estudam a lei. Mas são matérias importantes, né? Que vai lhe dar base para o futuro. Até poderia se questionar antes da filosofia, a sociologia, mas hoje, por exemplo, isso daí chama matérias humanísticas. E é cobrado em concurso público para juiz federal, por exemplo. Para juiz estadual, Ministério Público, Defensoria Pública, né? Então, ali são matérias que antes, eu mesmo, talvez, não dei muita importância à filosofia, à sociologia, mas que hoje são matérias muito importantes e talvez até, não só porque caem na prova, mas porque talvez até lhe abra horizontes para questionamentos que a gente não faz no nosso dia a dia, né, principalmente na filosofia e na sociologia. E o direito não é só um conjunto de leis. A lei a maior parte, claro, principalmente do nosso direito, que é um direito positivo, é a maior parte do nosso ordenamento jurídico, mas não é total. Existem princípios, né? Existem outras formas de solução de conflito que não a lei, né? Então, muitas vezes a filosofia e a sociologia vão lhe ajudar a compreender a economia, né? A economia vão lhe ajudar a compreender a visão de mundo para você dar uma decisão ou ter argumentos necessários para defender sua tese, né? Então, quanto mais você conseguir associar o direito com essas outras matérias, esses outros temas, esses outros assuntos, mais completa vai estar sua peça, mais completa vai estar sua sentença, mais completa vai estar sua decisão, né? Então, é importante que a gente esteja conectado com o mundo, porque eu costumo dizer, o direito é para resolver um problema. Se o direito, você utiliza o direito para resolver um problema e você chega a uma conclusão absurda, aquele caminho que você adotou está errado. Tá? O direito não deve levar e não leva a uma solução absurda. Se levou a uma solução absurda, você fez o caminho errado, volte e faça o caminho de novo, porque o direito não pode levar a decisão absurda. Eu parto desse princípio. E eu acho que o direito, na verdade, é muito bom senso, né? Então, assim, às vezes a gente não compreende um pouco porque a gente estuda filosofia, sociologia e economia, por exemplo, nos primeiros semestres, mas é muito importante, por exemplo, introdução ao estudo do direito. Introdução ao estudo do direito, a gente vai ver os conceitos básicos que a gente vai trabalhar no restante da graduação, e são conceitos importantes, né? E é que a gente entra muito... Eu falo a gente porque eu também fui assim. A gente não aproveita o momento, né? A gente sempre está
Por exemplo, a gente tá com 12 anos, mas quer chegar logo aos 15 anos para poder fazer a festa de 15 anos ou poder viajar. Quando está com 15, 16, já quer ter 18 para poder tirar a carteira de habilitação e quer dirigir. Quando está na escola, já quer fazer o vestibular para fazer faculdade. Quando está na faculdade, já está pensando em se formar. Mas a gente nunca aproveita aquele momento que a gente está. Isso aí está errado, a gente tem que aproveitar o momento que a gente está. O que vem no futuro é consequência do que a gente faz no presente, né? Então, às vezes a gente não compreende aquele momento que a gente se encontra, por exemplo, no início do curso, mas certamente essas matérias vão ter alguma importância em algum momento na sua vida para você ou passar um concurso público, ou passar na prova do OAB, ou até mesmo no seu desempenho profissional. E, naturalmente, essas outras matérias mais dogmáticas, direito penal, direito civil, direito tributário, direito constitucional, que é super importante, você vai aprender no restante do curso, né? Também Tem um na pouquinho prática, de paciência. Né? Muito importante, claro. Você fala uma coisa aí, a importância da prática. Por melhor que seja a faculdade, por melhor que seja o professor, é ilusão achar que você vai sair da faculdade e vai se formar com todo o conhecimento necessário para exercer a função jurídica, né, de forma completa. Então, a forma que você tem para aprender melhor todo aspecto do direito é através dos estágios. Alguém falou aí dos estágios voluntários. O meu primeiro estágio foi estágio, se não me engano, foi estágio voluntário. Eu estagiei num escritório de advocacia, na Consic. A Consic era uma empresa de engenharia aqui em Salvador que estava para falir. Acho que até faliu. E foi logo no quarto semestre, né? A gente acha, como eu falo, né? A gente não sempre quer se antecipar. O mais importante do estágio não é nem a bolsa. A bolsa é até secundária. Claro que a gente sabe que tem muita gente que depende da bolsa, do salário, mas enfim. Mas o mais importante do estágio é o conhecimento que você adquire no estágio. Com certeza. Né? Diga. E também, em relação ao estágio, o senhor falou, muitas pessoas se adiantam. A partir de qual período que é interessante? O início do estágio? E para aqueles... Duas perguntas de uma vez. E para aqueles estudantes que estão em busca da sua primeira experiência de estágio, qual dica que o senhor dá? Vamos lá. Eu comecei no quarto semestre. Mas se o tempo voltasse atrás, eu teria começado desde o primeiro semestre. Tá? O estágio é uma oportunidade que você aprende na prática o que você está vendo na teoria. Você consegue associar mais o que você está vendo ali na teoria, no livro, na aula, quando você vê na prática. Então, facilita demais o aprendizado. Tem coisas que você não vai ver na faculdade, como eu estava falando, e você vai aprender no estágio. Tá? Então, comecei no quarto período, estagiando no escritório de advocacia, aí passei no concurso para estagiar no Ministério Público do Estado da Bahia, fui estagiar no Ministério Público. Aí eu fui estagiar numa vara de execução penal, estudei a lei de execução penal, coisas que, infelizmente, não dá tempo da gente ver na faculdade de forma aprofundada. Aí fui para uma vara criminal, depois da vara criminal, eu fui para a central de inquérito. Então, eu passei no Ministério Público Estadual na época, eu estava no quinto semestre, não tinha visto processo penal. Eu aprendi processo penal no estágio. Eu me lembro bem que quando eu cheguei, o doutor Júlio Guzmão, que é falecido também, falou para mim, quando o promotor de justiça chega o inquérito para ele, o que é que o promotor de justiça faz? Eu cheguei para ele, doutor, infelizmente não sei, ainda não dei processo penal. E assim, eu aprendi o processo penal antes, quando fui ter a aula de processo penal na faculdade, eu já sabia, desde o início até o final, porque os meus 3 estágios no Ministério Público Estadual foram na área penal em fases distintas. Uma foi na vara de execução penal, outra foi na vara penal e outra foi na central de inquérito. Então, peguei desde quando o Ministério Público recebia o inquérito até a fase de execução penal. Então, isso daí me fez compreender o processo penal de forma
assim, bastante aprofundada, antes mesmo de estudar processo penal na faculdade. Aí eu passei no Tribunal de Justiça, aí eu fui estagiar no Tribunal de Justiça, aí eu estagiei no Tribunal do Júri. Experiência fantástica. Talvez a gente não consiga estudar na faculdade o júri de forma tão aprofundada como eu estagiei no Tribunal do Júri. Eu assisti a júris, eu assisti a parte da sala secreta, a votação dos jurados, eu que fazia as decisões de pronúncia, impronúncia, absolvição sumária, desclassificação, quer dizer, eu minutava, né? Depois eu passei no Ministério Público, não, na Justiça Federal. Aí eu fui estagiar numa vara de execução fiscal, né? A vara de execução fiscal, eu aprendi a execução fiscal, coisa que a gente não vê na faculdade, a Lei 6.830. Depois eu passei no Ministério Público Federal, aí eu fui atuar nos interesses de fuso coletivo, aí eu fui aprender, coisa que a gente vê muito rápido na faculdade, ação civil pública, ação de improbidade administrativa, ação popular. Então, quando eu saí da faculdade, eu já sabia, por exemplo, minutar uma inicial de uma ação civil pública, de uma ação de improbidade administrativa, uma denúncia, umas alegações finais. Eu já sabia minutar uma decisão de pronúncia. E aí isso aí facilitou muito. E eu vi ali temas que eu não tinha visto ainda, que não deu tempo de ver na faculdade. Por exemplo, enquanto as pessoas, na época, 2002, eu me formei em 2002, o processo coletivo, hoje ainda não é muito bem estudado. A gente deveria ter uma cadeira, por exemplo, em processo civil, só para falar de processo coletivo. E na época, muito menos. Então, eu já saí da faculdade com conhecimento profundo sobre o processo coletivo. Né? E isso aí, tanto é que na época não era obrigatório a monografia, mas se eu fosse escrever uma monografia, eu fosse escrever sobre um tema que até hoje as pessoas confundem. E já eu tinha, 22 anos. A diferença é que as pessoas acham que a ação de improbidade administrativa é uma espécie de ação civil pública. Eu penso de forma diferente. Isso daí eu já sabia, eu já pensava assim com 22 anos de idade quando eu formei. A importância do estágio, né, para o crescimento do aluno, até mesmo para, como o senhor falou, matérias que a gente não vê, coisas que a gente não vê tão aprofundado, mas que na prática a gente aprende. Doutor, Sim. Em relação àqueles estudantes que já entram no curso de Direito pensando em se especializar em uma área, por exemplo, eu quero me especializar em penal, então só vou fazer estágio na área de penal. O senhor aconselha que ele só faça estágio nessa área, que mesmo ele querendo atuar nessa área, ele percorra por várias áreas do direito? Eu penso o seguinte, eu acho que a gente tem que saber de tudo um pouco. Mas isso é um pensamento muito particular meu. Quem tem acompanhado meu Instagram aí, verifica que eu já fiz live em todos os temas, quase todos os ramos do direito. Até direito do trabalho já fiz recentemente com o doutor Rodolfo Pamplona, que não talvez seja a matéria que eu tenha mais dificuldade. Mas todos os outros ramos, inclusive direito civil na área de família, eu fiz, e olha que não atuo há muito tempo em direito civil na área de direito de família. Então, eu acho que a gente tem que saber de tudo um pouco. Mas, a pessoa já tem que... O ideal, né? O ideal é que a pessoa já saiba na faculdade o que pretende fazer depois que se formar, né? Não que saiba, porque às vezes não tem condição de você saber. Mas já tem uma noção, né? E assim, se a pessoa tem uma noção, acredita que vai se especializar em direito penal, você pode dar uma ênfase maior em direito penal, mas eu não deixaria de dar uma estudada nas outras áreas do direito, até porque você tem que ter um plano B, C, D, E, vai que não dá certo na advocacia criminal, a vida é muito incerta, às vezes você faz um plano para trabalhar em uma área e acaba trabalhando em outra. Então, eu daria uma ênfase em direito penal, por exemplo, no exemplo que você deu, mas sem deixar de estudar as outras matérias. É possível você fazer isso, não diria que é impossível, mas assim, eu acho que é muito complicado você... A faculdade é o momento que você tem para aprender.
É que a gente não dá valor à faculdade. Então, o que acontece muitas vezes? A pessoa se forma e vai aprender o direito depois que se forma. Porque precisa passar no AB, porque precisa passar no concurso público. Quando, na verdade, é o inverso. Você tem que aproveitar a faculdade o máximo possível para poder já sair da faculdade sabendo, né? E o que acontece hoje é que as pessoas não aproveitam e deixam para aprender depois da faculdade. Então, eu acho que o momento de especializar é depois, mas nada impede de você dar uma ênfase maior em direito penal, né? E sem esquecer das outras matérias. Mas isso é o que eu penso. Subjetivamente, qual o perfil do estudante de direito? Como deveria ser esse perfil? Tanto na sociedade como nos estudos. Porque quer queira ou quer não, o direito tem um impacto na sociedade. A gente vê muitas notícias, o advogado fez isso, fez aquilo. Já surge um impacto para a gente, para ver como esse curso, como a profissão, ela é bastante visada. Bom, o perfil do estudante de direito na faculdade e fora. Primeiro, tem que gostar de ler, né? Não adianta você fazer faculdade de direito e não gostar de ler, né? Ler vai lhe dar a bagagem teórica necessária para você ter sucesso no momento posterior de sua vida. E ler também, a gente acha que a área prática do direito é oral. Não é, é muito mais escrita do que oral. Então, quando você lê, você melhora a sua escrita, tá? Então, você vai... Tem gente que se forma em direito e não consegue escrever uma petição inicial. Não estou dizendo de escrever em termos de conteúdo, não consegue escrever em termos de gramática, né? Não consegue concatenar as ideias. Então, você tem que saber, você tem que gostar de ler, saber escrever, é essencial. E terceiro, dentro da faculdade, né? Ser autodidata, tá? Ser autodidata. Por quê? Porque muitos assuntos você não vai conseguir ver na faculdade. Por melhor que seja a faculdade, vão ter algumas matérias que os professores vão deixar a desejar. Eu já tive professores na Federal, na época, que deixaram a desejar. Não vou dizer aqui nomes nem as matérias que foram. E a gente teve que correr atrás e estudar por nós mesmos. Então, dentro da faculdade, a pessoa tem que gostar de ler, saber escrever e ser autodidata. Fora da faculdade, você já tem que pensar de forma jurídica, de forma técnica e de forma crítica. Você falou aí, saiu uma notícia, um inquérito das fake news. Um leigo pode falar em inquérito das fake news. Eu acho até, assim, muito técnico, até no site do Supremo sair inquérito das fake news, porque não existe o crime de fake news. Foi aprovado agora no Senado Federal, ainda vai para a Câmara dos Deputados. Então, você tem que ser técnico, você tem que ser crítico, tá? Você tem que... Não é interpretar o que a opinião pública diz sobre o fato, mas é interpretar de forma jurídica o fato, tá? Até porque, muitas vezes, o que é divulgado na televisão é a notícia que ele quer vender, que a pessoa assista de forma... dê mais ibope, o pessoal assista mais. E para você vender essa notícia assim, você tem que fazer aumentar, tem que fazer polêmica. E o estudante de direito, já na área de direito, você tem que ser de forma técnica, analisar o que realmente está acontecendo. Então, acredito que fora da faculdade, a gente tem que desenvolver muito o nosso senso crítico, para que a gente possa até depois, no exercício de nossas funções, tomar as decisões mais acertadas. Por quê? Porque, por exemplo, o juiz, quem quer ser juiz aí? O juiz, ele não toma as decisões para poder agradar a opinião pública. Muitas vezes ele toma decisões contra a opinião pública. E o juiz tem que ter essa consciência, esse senso crítico, para poder interpretar. A gente fala interpretar as leis, mas não é só interpretar as leis, interpretar os fatos de forma correta para poder chegar a uma decisão mais técnica e jurídica
possível. Existem vários interesses por trás de um processo. Interesses econômicos, interesses políticos. E o juiz não pode deixar se levar por nem interesse político e nem interesse econômico. Eu sempre falo, quanto mais polêmico for o processo, quanto mais interesses tiver ao redor do processo, mais técnica tem que ser a decisão do juiz. Para poder a sua decisão ficar isenta. Não que a decisão do juiz vai agradar ou vai ficar isenta de questionamento, mas pelo menos você ter uma coerência jurídica para amanhã ou depois você conseguir manter o seu discurso jurídico, né? Então, eu penso dessa forma. Acho que a gente tem que desenvolver já na época da faculdade o senso crítico. E as pessoas confundem muito hoje direito com política, direito com economia. Não que a gente não tem que fechar os olhos a esses fatores externos. Não, a gente não tem que fechar os olhos aos fatores externos, mas a gente tem que fazer com que esses fatores externos não prejudiquem o nosso olhar crítico na forma jurídica. Tá? Com certeza. Né? Diga, pode falar. Eu estou falando e não deixo... Não, fale. Não, é justamente isso, até mesmo porque fere, né, o princípio da imparcialidade do juiz. Digamos que quando um caso ele é polêmico, ele causa repercussão, né, as pessoas querem que o juiz tome aquela decisão mais favorável para si. E esquecem o direito em si, esquecem todo esse princípio, toda essa técnica, norma, né, a norma por trás. Doutor, em relação ao famoso mercado de trabalho, muitas pessoas elas escolhem o curso visando o mercado de trabalho. Em relação ao direito, como está o mercado para os operadores? Vamos lá. Vou só fazer um comentário antes de responder isso. Você falou da imparcialidade, né? O juiz é imparcial quando, por exemplo, hoje o mundo está bem dividido. Coxinha, mortadela, Lula, Bolsonaro. Então, o seguinte, é quando o juiz dá uma decisão que a decisão é a mesma, independentemente de ser coxinha ou mortadela, independentemente de ser Bolsonaro ou Lula. Então, se você tomar uma decisão técnica, essa decisão técnica vai valer independentemente de quem quer que seja o personagem. Mas vamos lá, em relação ao mercado do trabalho. Na minha época, o mercado do trabalho do direito já estava um pouco saturado e hoje está mais saturado ainda, né? Hoje a quantidade de faculdades de direito é muito grande, a quantidade de pessoas que se formam em direito é muito grande, então isso daí só faz aumentar ainda mais a necessidade de você se preparar bem durante a faculdade. Porque não é o simples fato de você se formar em direito que vai lhe garantir mais um emprego. Com certeza. Então você vai ter apenas um diploma. E muitas vezes esse diploma não vai lhe garantir nada. Por quê? Hoje é cada vez maior a quantidade de gente que tem o diploma e não trabalha na área jurídica. Às vezes vai ser, por exemplo, motorista de Uber, né? Então, infelizmente, não significa isso dizer que o direito, a área jurídica está saturada e quem quer fazer direito vai ser o motorista de Uber, não. Mas isso é importante dizer para que as pessoas tomem a consciência de já se preparar de forma devida durante a faculdade. Ah, professor, mas eu passei no AB. Mas passar no AB hoje também não significa que você vai ter emprego. Nada, né? Não garante. Muita coisa. Então, a quantidade de advogados que hoje tem, por exemplo, a quantidade de advogados que hoje trabalham apenas como correspondentes, ganhando, sei lá, 30, 40, 50 reais para fazer uma audiência, né? Enfim, a quantidade de advogados que muitas vezes, por exemplo, em Salvador, para poder garantir o seu emprego e trabalhar na área jurídica, ganha um salário mínimo, mas tem que ter carro, tem que ter celular, e faz papel muitas vezes de office boy, né? Então, assim, o que vai lhe garantir é o seu conhecimento jurídico. O bom profissional vai ter seu espaço, vai ter seu espaço sempre. Você vai conseguir ganhar destaque, vai conseguir ganhar destaque já desde quando você começa a estagiar. Não raras vezes, a gente verifica que a pessoa começa a estagiar, ganha destaque e já é efetivado dentro do escritório, né, como advogado.
e você vai trabalhando dentro do escritório, ganha destaque e já é chamado para ser sócio. Ou então você monta seu próprio escritório, você ganha nome, você vai ganhando cada vez mais clientes. Ou então você tem um conhecimento jurídico e consegue passar de forma mais rápida no concurso público. Eu sempre falo, brincando, que o maior, brincando não, mas é uma realidade, que o maior bem que a gente pode ter é o nosso conhecimento. E no caso do direito, conhecimento jurídico. E por mais abarrotado, por mais disputado que esteja o mercado de trabalho, sempre vai ter espaço para você se destacar. E para se destacar, como o Sérgio está falando, aí você tem que ter conhecimento jurídico, né? Se você não tiver um conhecimento jurídico assentado, isso aí não começa assim, não pense que você vai ter o conhecimento jurídico depois de formar. O conhecimento é uma eterna construção, né? Aí começa já desde o primeiro semestre. Daí vem a importância da faculdade, porque muitos profissionais se formam, não têm a mínima noção do direito, aí vão aprender e, assim, isso quer queira ou quer não influencia na própria desenvoltura dele, em uma audiência, em um processo. Várias vezes, em audiências, entram advogados pedindo para assistir a audiência para poder saber como se porta na audiência que ele vai fazer depois. Quando, na verdade, é para ele ter ido assistir as audiências na época da faculdade, no estágio, ou até mesmo não precisa nem ser estágio. Tem a matéria prática jurídica, não sei como é, hoje fala estágio, não sei, mas tem a matéria própria que você vai assistir as audiências, né? Então, às vezes, a gente não dá importância a isso, mas é muito importante você saber como o advogado se porta na audiência, como o juiz se porta na audiência, como a parte vai se portar na audiência, as testemunhas. E a gente tem que aprender isso, e não é depois que se forma, na hora que vai ali na porta da audiência que você vai realizar. Tem que aprender isso já no estágio ou já na faculdade. A gente muitas vezes sai da faculdade, tem muita gente que se forma, que sai da faculdade que não sabe escrever uma peça jurídica, não sabe escrever uma petição inicial, né? Não vai ser depois da faculdade que você vai aprender. Não sabe escrever um recurso, uma petição de recurso, não sabe escrever uma petição de alegações finais, não sabe escrever uma minuta de uma decisão, uma sentença, né? Então, depois que você se forma, ninguém vai chegar e vai te colocar no colo. Sente aqui, vem aqui aprender a digitar, ou a minutar uma petição inicial. Ninguém vai lhe ensinar isso. Aí o que é que o pessoal faz? Copia e cola do Google. Eu acho que o Google é uma ótima ferramenta, né? Mas, o famoso Jus Brasil também, ele tem várias peças que alguns advogados copiam, colam e só mudam os dados mesmo. Sim, mas aí você corre o risco de pegar uma peça que não se adequa ao seu caso, você corre o risco da peça ter algum erro crasso e você está repetindo o erro, né? E você corre inúmeros riscos, né? E você tá copiando e colando muitas vezes sem saber o que você está fazendo, que é pior ainda, né? Ou manda estagiário. Exatamente. Doutor, em relação aos concursos públicos, né, o senhor tem uma vasta experiência neles. Quais as matérias que mais pesam, as matérias-chave que a gente deve, principalmente na graduação, focar, para que a gente saia já preparado? Então, como eu disse já, eu acho que a gente tem que saber de tudo um pouco. Eu sempre me baseei nisso, né? Para você ter uma ideia, por exemplo, eu sou formado, me formei, eu tenho pós-graduação em previdenciário, eu tenho mestrado em constitucional, já dei aula de penal, processo civil. Hoje dou aula de direito internacional. Quer dizer, eu sou, como diz aí, eu sou eclético, eu consigo passear em vários ramos do direito. Mas vamos lá. O que eu diria? Primeiro, tem seis matérias que eu acho que qualquer pessoa tem que saber de qual é salteado, de trás para frente, de frente para trás. Constitucional, administrativo, civil, processo civil, penal e processo penal. Para mim, essas 6 matérias são básicas para qualquer lugar que você quiser ir. Tá? E essas 6 vocês têm que saber, para mim, qualquer pessoa do ramo jurídico, independentemente do local que você for trabalhar, essas 6 disciplinas são importantíssimas, sem querer desmerecer as outras. Tá? E aí, quem for, já sabe o tampinho para falar do juiz de garantias. Eu fiz uma live essa semana de juiz de garantias.
tá salva no meu feed. Eu fiz já 2 ou 3 lives de garantias. Então, vamos lá. Eu já adianto que sou a favor. Mas vamos lá. Então, tem essas 3 disciplinas, né? Não significa que você só tem que saber essas 3 disciplinas. Então, quem já tem uma noção do que você quer fazer, o concurso que você quer fazer, depois, constitucional, administrativo, civil, processo civil, penal e processo penal. Quem já tem uma noção do que você quer, a carreira que você quer seguir após se formar, então você vai pegar o edital, né? Por exemplo, eu quero ser juiz federal. Aí você vai pegar o edital e você vai ver quais são as disciplinas que você vai ter que estudar. Então você vai ver lá, quando você pegar o edital, você vai ver que são 12 disciplinas e você vai ter que saber essas 12 disciplinas. Direito internacional, direito do consumidor, direito ambiental, né? Você vai ter que saber. Então você vai ter que estudar todas essas disciplinas. Então, basicamente, eu diria, são essas 3 disciplinas e dependendo do cargo que você pretende fazer concurso, você pega o edital e verifica quais são as disciplinas que você vai ter que agregar. Essas que você tem que saber para mim, que são as que necessariamente você tem que saber de qual é salteado. Vocês vão pegar essas disciplinas que estão lá no cronograma do edital do concurso para poder se juntar essas 6. Com o advento, né, doutor João, da internet, tem muitos memes, principalmente na área do direito, tem muitos memes que falam, a gente estuda 5 anos para dizer que tudo depende. Isso advém das exceções do direito, né, que são muitas. Mas, realmente, o direito depende mesmo, nós podemos ter alguma certeza? Então, eu até falei isso, foi ontem, eu acho. O direito não é uma ciência matemática. O direito é uma ciência humana, então, eu até falei brincando, nem sempre 2 mais 2 são 4, às vezes 2 mais 2 são 3, são 5, tá? Então, assim, o que a gente verifica, o que você está falando aí, é a questão da insegurança jurídica, né? Então, é comum que existam decisões contraditórias no ramo jurídico, decisões conflitantes entre 2 juízes diferentes, decisões conflitantes entre tribunais diferentes. É comum que, por exemplo, o STF fixe o entendimento em uma determinada matéria e depois de 3, 4, 5, 6 anos altere a composição do STF. E com a alteração da composição do STF, mude o entendimento daquela matéria, né? Não é o ideal, mas infelizmente é o que ocorre na área jurídica. E o novo CPC, que já não é mais tão novo assim, ele trouxe um sistema que é o sistema de precedentes, justamente para diminuir essa questão da insegurança jurídica, que é para justamente vincular o juiz a determinadas jurisprudências proferidas pelos tribunais. Normalmente os tribunais superiores, mas não só, os TJs e os TRFs também podem editar os precedentes. Tá? Ocorre que a gente verifica que muitas vezes os próprios tribunais superiores que editam os seus precedentes, eles não seguem os seus precedentes, né? Enfim, é uma coisa que a gente tem que pensar. É mais ou menos como você falou, Clara. Realmente, infelizmente, acontece. Às vezes, numa mesma vaga, por exemplo, o Diego entrou aí, o Diego é um colega. Eu dou uma decisão de uma forma, ele dá uma outra decisão de outra forma. E não existe certo e errado, existe apenas compreensões diferentes sobre a matéria jurídica. Tá? E eu tenho a minha compreensão, porque o juiz não é uma máquina. O juiz é uma pessoa humana que tem seus princípios, seus valores. Uns são mais conservadores, outros são mais liberais. Então você tem... O juiz é imparcial, mas ele não é neutro. Tá? O juiz... não existe ninguém que seja neutro na vida. O juiz tem um time de futebol, o juiz tem a sua religião, o juiz tem sua preferência política, embora ele não possa dizer qual a sua preferência, mas ele nem pode fazer com que atuar de forma partidária. Mas o juiz não é neutro. Tá? Então, da mesma forma como existem pessoas que são, por exemplo, católicas, outras são evangélicas, outras são ateias, a mesma coisa no campo do jurídico. Neutro é detergente, o Diego falou. Então, o juiz não é neutro. Então, é comum que isso aconteça. E faz parte do direito. A divergência faz parte do direito. Aí, infelizmente, para você terminar isso, você vai ter que substituir o juiz por máquinas. Você vai ter que pegar computadores
colocar o caso no computador e o computador vai dar a solução. Então, a única forma de você conseguir chegar ao nível ideal máximo da segurança jurídica é você pegar o computador e substituir o juiz por máquinas. Né? Infelizmente, já está se fazendo isso em alguns locais do mundo, em determinadas situações. Bem, doutor, para finalizar, o senhor como magistrado, como aquela pessoa que vai interpretar, que vai aplicar o direito, na nossa atual realidade, o senhor como conhecido da Constituição, podemos fazer um paralelo entre a Constituição e a nossa realidade? Ou existe um abismo entre ambas? Fazendo com que a Constituição seja apenas palavras escritas em folhas de papel? Não. Eu penso o seguinte, nós temos realmente uma das maiores constituições do mundo, nós temos leis muito boas, e infelizmente muitas vezes elas não são colocadas em práticas. Tá? Elas não são colocadas em práticas por diversos motivos, a começar pela própria administração pública. Né? A gente tem uma justiça, por exemplo, que é a Justiça Federal, que julga só processos envolvendo a administração pública federal. E se a gente for ver, a maior parcela dos processos hoje em tramitação são de processos envolvendo a fazenda pública. Tá? Ou seja, o próprio Estado descumpre o que o Estado aqui eu falo em sentido amplo, descumpre as normas que ele mesmo cria. Tá? O importante é que a gente saiba que o direito é uma ciência do dever ser, já dizia Carlos Cossio, e não a ciência do ser. Então, caso o direito fosse uma norma do ser, não precisaria advogado, não precisaria juiz, não precisaria ninguém da jurídica. Porque bastava editar uma lei, todo mundo ia seguir essa lei, não precisava faculdade de direito, não precisava nada. Tá? E por que existe? E não é só no Brasil, é no mundo todo. Porque, infelizmente, as pessoas não cumprem a Constituição, a lei, seja lá o que for, as normas. E não cumprem, não é às vezes por má fé, não. Às vezes por até uma interpretação equivocada da norma. Tá? Agora, o que você falou aí, Clara, nós temos, não podemos perder de vista que nós temos uma Constituição extremamente extensa, né? Dogmática, né? Não, principiológica também. Não diria nem dogmática, mas enquanto a Constituição dos Estados Unidos tem 10, 12 artigos, nós só temos 200 e tantos artigos, com não sei quantos incisos, parágrafos, enfim. Linhas. E ela trata de tudo. Né? Quando a Constituição deveria ser, hoje, no sistema moderno, uma Constituição enxuta, para tratar de temas somente que sejam essenciais, importantes para o ordenamento jurídico, a nossa é diferente. A nossa trata de tudo e, às vezes, dessas minúcias, né, que não haveria necessidade dessas minúcias tão grandes. Mas eu penso o seguinte, eu acho que uma vez eu era promotor de justiça e chegou um cidadão e falou: doutor, a Constituição Federal está aqui, acho que se me engano no artigo 6º ou 7º, está aqui. É direito do cidadão, saúde, educação, moradia, piripá. Direitos sociais. Exatamente. Aí ele falou: e por que eu não tenho isso, doutor? Aí eu fui explicar que a Constituição é uma norma programática e que isso, na verdade, são finalidades que a Constituição busca, né? Então, na verdade, o que é hoje a Constituição? É o que está escrito na Constituição, é o que o Supremo diz. É o que o Supremo diz da Constituição. Então, muitas vezes está lá escrito de uma forma e o Supremo diz que é de outra forma diferente. Mas eu penso, claro, que o Brasil ainda precisa melhorar na aplicação das suas normas jurídicas, precisa. Mas acredito que essa questão não é que a Constituição não está distante da nossa realidade. A Constituição faz parte da nossa realidade, né? Mas esse pensamento, essas dúvidas, inquietudes que a gente tem em relação à aplicação do nosso ordenamento jurídico, não é só no Brasil, é em qualquer parte do mundo, né? Talvez no Brasil mais, porque a gente tem uma litigiosidade muito grande. Sim. Né? Então, o brasileiro entra na justiça por tudo, né? Então, assim, a litigiosidade no Brasil é muito grande. E talvez isso nos dê a falsa impressão de que a justiça e as leis no Brasil não funcionam. Eu penso
Eu costumo pensar que eu sou nesse ponto daí, eu sou otimista, eu costumo pensar que a justiça funciona e o nosso direito funciona. E para fazer funcionar, depende de cada um de nós. A gente tem que fazer a nossa parte, né? O estudante de direito, para poder estudar, o advogado, na hora que peticiona, o juiz, na hora que decide, cada um dentro de sua função tem que fazer a sua parte para poder fazer valer as normas do nosso país, né? Até mesmo o próprio cidadão, né? Que muitas vezes, o direito é isso e aquilo, mas ele mesmo não faz sua parte, ele mesmo pratica determinadas corrupções em pequenas coisas, ele mesmo descumpre a lei quando ele suborna um policial, porque encontrou ele, que pegou ele embriagado. Então, o próprio cidadão, ele precisa em si tomar essa legislação, esse direito para si, para que as coisas realmente funcionem, que as coisas melhorem. Porque as pessoas pensam que o direito é só direito, né? Aqui sendo redundante de forma proposital, mas o direito não é só direito, o direito também são obrigações. Com E a gente só certeza. pensa, e a gente só lembra da parte que nos beneficia, que é a parte do direito. Mas a gente quer ter os direitos, mas não quer cumprir as obrigações, infelizmente, né? Como você bem falou aí, e o brasileiro, infelizmente, uma parte deles, não diria todos, mas costuma dar o seu jeitinho, né? E esse jeitinho brasileiro é justamente a corrupção começa de baixo e vai até em cima. Mas se cada um de nós tomar consciência de que o direito não é só direito e obrigações também, eu acho que com certeza a gente vai conseguir construir um Brasil melhor. Com certeza. Bem, já vai chegando uma hora de live, né? O próprio Instagram, ele Derruba. Gostaria de agradecer, doutor João, por ter aceitado o meu convite, né? Sei que o senhor é muito ocupado, então muito obrigada por trazer conhecimento aqui para a nossa live. E se Deus quiser, né? Quem sabe faremos outros com outros temas. Agradeço também a quem assistiu. Muito obrigada, doutor João. Muito obrigado, Clara. Espero que tenha, muito obrigado pelo convite, espero que tenha gostado. Quero agradecer ao pessoal aí. Deu bastante gente, já agradecer ao pessoal que vem na sexta-noite aqui com a gente, né? Com a gente. Talvez se não fosse essa pandemia, não teria tanta gente assim na sexta-noite, né? Mas agradecer a todos que assistiram, espero que tenham gostado, tá? Sigam aí o Instagram, aí o Jurídico Jus, né, de Clara. Então, pronto. Muito obrigado a todos. Boa noite. Obrigada. E a gente se encontra na justiça, né, doutor? Com certeza. E eu vou deixar gravada a live no feed no Instagram. Também vou deixar. Muito obrigada, doutor João. Nada. Tá bom. Tchau, tchau.